Os caminhos apontados pelas estrelas. Esta noite na TVI, astrologia e astronomia. Artur Albarrán. Problemas com ligação de satélite a Joanesburgo não nos permitiram fazer a intervenção que estava iminente em antena sobre o encontro entre de Klerk e Mandela. Assim que for oportuno, voltaremos a tentar essa ligação para a transmissão da peça através da nossa redação na Avenida de Berna. Vamos continuar o debate. Estávamos a discutir, quando interrompemos o programa, estávamos a discutir a existência de uma certa influência ou não. Dizia o Paulo Cardoso que trabalha com médicos e acreditou que um dia X uma senhora doente de cancro terminal teria menos capacidade de resistir e, portanto, certamente poderia sucumbir à doença, o que veio a acontecer. O professor Máximo disse, bem, eu quando muito acredito que possa haver uma certa influência aqui da Lua ou do Sol, que estão mais próximos e tal. O professor Rui Agostinho acredita também que possa haver essa influência mais próxima ou tão longínqua quanto aquela quadratura dos planetas? Eu, para acreditar numa influência, tinha que ver provado de maneira inequívoca que essa influência existe. E de maneira inequívoca é eu dizer que nestas condições isto acontece. Como, por exemplo, eu sei que a caneta vai cair e posso construir um modelo, mas posso ficar em duas atitudes: apenas constatar, fazer a observação simples de que a caneta cai sempre, ou posso começar a fazer perguntas. Porquê é que quando eu largo a caneta ela não sobe? E aí vem o espírito científico, tentar saber a causa de porquê é que a caneta não sobe e vai cair. Por outro lado, o que é que ele me apresenta? Apresenta-me um caso, um único caso, e depois, a partir de um único caso, quer que eu faça extrapolações para toda a humanidade que já existiu neste planeta até o dia de hoje. Eu não quero que faças extrapolações nenhumas. Ótimo, mas é que acreditar que isso... Mas a ciência não progride exatamente da mesma maneira. Ou seja, com essas dúvidas. Não há imensas teorias que não são provadas atualmente. É exatamente através do conhecimento das teorias, saber porque é que a caneta cai. Nomeadamente a do Big Bang, por exemplo. Nomeadamente o quê? A teoria do Big Bang não está provada, tem a ver connosco, tem a ver com a história do planeta das estrelas. Seria um campo interessante para a gente poder discutir aqui. Mas eu só queria perguntar uma coisinha ao professor. É verdade que a ciência progride um pouco da mesma maneira. Nós aprendemos, antes de testar as teses do Einstein, aprendemos que isso era uma teoria e provavelmente se verificava. E os próprios cientistas aplicaram-na, ou tentaram aplicá-la como modelo, para chegarem à constatação da sua veracidade. É assim ou não é? Sim. É exatamente, mas fazem-se testes, portanto, cria-se uma teoria e depois fazem-se testes a essa teoria. Testa-se. Eu vê concordo. se funciona ou se não funciona. Eu concordo. Portanto, neste caso, a teoria da relatividade ou a teoria de Newton é mais simples. Eu consigo até calcular com que velocidade é que a caneta vai bater ali. Consegue agora. Até sei que se eu puser mais alto, calculo as coisas. Eu posso testar a teoria. Eu posso testar a teoria. Eu posso testar a teoria. Agora, o que é mais interessante? A Teresa Guilherme queria lhe pôr uma questão. Só tenho que lhe perguntar se sonha ou é tudo assim tão claro na sua vida? Porque estas coisas é a causa da causa e o porquê do porquê. Eu sou o efeito e dou-me lindamente com isso. Porque é que as pessoas não de sonhar? Se calhar até a astrologia é o ursinho do Dr. Pânico. Se calhar até se calhar é um estudo profundo como eles fazem. Se calhar é eu ir ao astrólogo. Eu não gosto da astrologia no sentido que o Paulo estava a falar, de saber o que é que acontece amanhã, o que é que acontece depois. Já disse qual era a minha posição aqui. Mas e onde é que fica a intuição? E onde é que fica o sonho? Então, e racionalizar a intuição é uma coisa terrível. Gosto imenso de ouvi-la falar. Consegui ouvir de meia hora. Está a acabar de me dizer que astrologia não tem nada de científico, é uma arte bonita. Eu não disse nada. Eu disse que era, mas a astrologia não precisa. Ninguém disse o contrário aqui. E mais. Por acaso aqui ninguém disse o contrário. Mas aqui ninguém disse o contrário. Mas agora, professor Agostinho, aqui ninguém disse o contrário. Mas o Einstein, que não era nenhum pintor, nem nenhum escultor, nem nenhum borra-botas, mas era muito esperto. Diz que a astrologia é uma ciência reveladora, aprendi muito com ela, devo-lhe muito. Como é que um homem com esta... Um homem que utilizou talvez 10%, se é que ele utilizou a capacidade máxima de raciocinar, que utilizou 10% da sua inteligência, do potencial da sua inteligência. Que é que se calhar mais... Que é se calhar mais que a nossa capacidade de utilizar aqui, nós todos juntos, a nossa inteligência, pelo menos a minha. Agora, acaba por dizer uma frase como esta: não será que
a ciência, por força de querer ver provada todas as teses, não acaba por ser cética e, por vezes, cientificamente pouco curiosa? Isto é, eu quando ouço alguns senhores dizerem assim, eu não encontro explicação para isto, portanto não acredito, não é também uma maneira de dizer assim, eu não tenho capacidade para encontrar esta explicação e, portanto, não quero ter a curiosidade de ir à procura de uma explicação para isto. Não, mas os cientistas são muito curiosos, são muito curiosos. Às vezes não são tanto. São muito preconceituados também, utilizam a observação. Isto independentemente de estarmos aqui, não estamos aqui para provar que a astrologia é isto ou é aquilo, não? Estamos a falar e a debater, enfim, ideias diferentes. E quando o professor Agostinho diz, eu consigo explicar e até determinar a velocidade a que esta caneta vai cair, sei porque é que ela não sobe, número 1. Número 2, sei que ela vai cair. Número 3, sei a que velocidade. E se a puser mais alto, quanto tempo vai levar para bater aqui nesta mesa. Mas há outras coisas que ele não é capaz de explicar e que são do domínio da ciência. E que a ciência está longe de ser capaz de explicar. Será que haverá alguma coisa na astrologia de científico que leve este homem, Einstein, por exemplo, a acreditar e a chamar-lhe de ciência, e que a ciência não é capaz de explicar, como, por exemplo, uma hipotética influência que um astrónomo aqui, como o Dr. Agostinho, acaba de dizer que talvez admita possa existir, mas da Lua ou do Sol? Posso dar uma resposta a isso? Se houvesse algo de científico na astrologia, neste momento, a astrologia não estaria na fase de simples observação dos efeitos que ocorrem. E já teria surgido uma pergunta muito forte, que seria porquê é que as coisas acontecem assim? E ter-se-ia iniciado todo o processo de busca disso. Porque é o conhecimento da causa que nos permite fazer previsões corretas sobre acontecimentos passados, futuros, ou seja, o que for. Há uma série de astrólogos, que fazem isso desde o princípio do século. Se quiser, depois explico. Está bem? Está bem, deixa-me só acabar o meu raciocínio. Por exemplo, se eu souber exatamente qual é a influência que um planeta causa nas pessoas, e suponha que eu descobri o que é que há nos planetas que afetam as pessoas, e eu agora posso fazer previsões sobre sistemas mais complicados. Pensemos, aqui está a galáxia, o centro da galáxia, aqui está o Sol, com os planetas à volta. Suponhamos numa outra estrela deste lado da galáxia, que tem apenas 3 planetas à sua volta. Suponhamos uma estrela que não é amarela como o Sol, uma estrela azul, muito quente. E suponhamos que no planeta do meio, que está muito longe, pode estar muito longe ou muito perto do Sol, vivem pessoas também. Se me der os dados exatamente a que distância é que o planeta está do Sol, eu digo-lhe imediatamente que tipo de atmosfera que o planeta vai ter. Porque os gases muito voláteis, se o planeta estiver quente, vão fugir. Se o planeta estiver muito longe, ele vai ter uma atmosfera de gases e vai apanhar mesmo os gases muito voláteis, como por exemplo é Júpiter. Portanto, no raciocínio científico, eu digo-lhe imediatamente qual é a atmosfera e inclusive é o tempo que vai fazer para amanhã. Só um momento, deixe-me só acabar o raciocínio. Antes de passar aqui ao Paulo Cardoso, eu também quero perguntar. O senhor determinava que tipo de atmosfera ia existir perante aquela circunstância naquele determinado astro. Muito bem. A grande pergunta é sobre a astrologia agora. Deixe-me só acabar a minha pergunta. Eles poderiam prever a astrologia naquele planeta? É isso que eu lhe ia perguntar. É isso, aí é que está o conhecimento. Seu professor, aí é que está. A propósito do conhecimento. O senhor era capaz admite que era capaz de, com o conhecimento claro das circunstâncias, determinar qual era a atmosfera nesse astro. Exato. Em última instância, se estudasse mais um bocadinho, se dispusesse de maiores conhecimentos, ia perceber se podia haver vida nesse... Bom, e como é que esses seres podiam ser? Tinham que ter uma pele muito grossa. Exatamente. Só um segundo, desculpe lá. Não. Tinham que ter algumas características que já são do nosso conhecimento. Tinham que aguentar temperaturas de 80 graus. Portanto, tinham que ter uma textura de pele mais grossa ou mais fina. Desculpe lá. E por aí fora. Eventualmente, se existisse vida há X bilhões de anos, talvez essa vida possa ser inteligente. Quer dizer, o senhor começava a tirar uma série de conclusões que foram afetadas por uma conjugação interplanetária. Ora bem, a minha pergunta é esta. Será que a ciência para na forma exterior desses seres, ou quando admite que, por exemplo, essa relação interplanetária acaba por produzir uma evolução biológica que conduz
enfim, uma inteligência mais desenvolvida, outra menos desenvolvida, isto para além da criação de Deus, que a ciência veio acabar por dar razão, que houve um princípio disto tudo, houve alguém que, houve uma maneira em que isto nasceu, houve uma criação, não é? Ao contrário do século das ciências, que dizia que isto não tinha princípio nem tinha fim. Bem, mas, portanto, os senhores acreditam que esta relação interplanetária possa influir também no que está por dentro dessa atmosfera, ou não? Agora, e que os senhores não sejam capazes ainda de explicar. Quer dizer, há aqui aspectos que são extremamente importantes hoje em dia. Quer dizer, nós sabemos coisas sobre o universo e sobre o nosso sistema planetário e sobre a origem da vida e sobre as possíveis razões porque não existe vida em Vênus, nem existe vida em Marte, pela observação, pelo método científico, porque podemos, mesmo sem lá ir, raciocinar quais são as condições que lá existem, mas, para além disto, depois existem os seres humanos, quer dizer, e aí assim sabemos muito pouco sobre os seres humanos, muitas vezes, não é? Quer dizer, a maneira como as pessoas reagem, o domínio da sociologia, não é? Portanto, a relação entre posições de astros e o que é que se vai passar amanhã ou na próxima semana, ou se vou ter uma doença ou não, isso aí assim é que me parece um motivo de fé, não é? Um motivo de realmente a pessoa acreditar nisso. Paulo Cardoso queria fazer uma pergunta. É o seguinte, eu não sou especialista justamente e primeiro queria dizer o seguinte, ainda bem que o professor Agostinho tem estas dúvidas e estas reticências, porque assim como há pessoas que se dedicam a fazer só astrologia, há pessoas também que em astrologia se dedicam a fazer investigações. E há astrólogos em França que fizeram 10, 20, 30 mil casos. Por exemplo, este pequenino livro sobre astrologia médica foi feito por um professor que levou à volta de 40 ou 50 anos justamente a estudar a relação possível entre a astrologia e a medicina. E foi feito segundo os mais acurados métodos científicos. Mas isto não é a minha área. Eu não estou cá, continuo a dizer, para provar isto. Mas agora só para continuar um bocadinho aquilo que a doutora Silvana disse há pouco, em relação aos horóscopos do jornal, é o seguinte, é que de facto aquela atração incrível que as pessoas têm pelo horóscopo do jornal é porque cada vez mais, e se calhar a ciência pesa um pouco aqui, cada vez mais nós precisamos de referências relativamente a nós próprios. Ou seja, a pessoa compra um jornal que tem 400 páginas ou um livro, mas é que há ali 3 linhas ou 10 linhas que têm a ver com ela. Ou seja, cada vez mais nós precisamos de algo que nos referencie, porque os valores sociais, os valores do poder político, os valores do poder económico, neste momento, vamos lá, tudo é uma média. O homem médio tem 1 metro e não sei quantos de altura, tudo é média. Ou seja, nós estamos cada vez mais a perder a relação amorosa que a Teresa falou. Portanto, se o astrólogo pode servir de alguma maneira, é para recuperar esse elo, ou seja, porque o astrólogo vai falar com a pessoa de amor, da vida, da alegria de viver, do seu problema, da sua encruzilhada. E é só aí que eu estou não estou em mais lado nenhum. E também agora, da sua grandeza, Paulo, e também da sua grandeza. Estou a falar das coisas redutoras, mas da sua grandeza também. A astrologia também tem essa perspectiva um bocado da roda da vida, que as coisas boas passarão a ser más e por aí fora. Tem uma perspectiva mais distanciada. Agora, como a Zé disse há bocado, quer dizer, se eu estou a tiver a humildade necessária. Falando ainda de ilustres personalidades que acreditaram na astrologia, Fernando Pessoa, para já não irmos para... não era um cientista, mas era um homem tão inteligente que é considerado um dos génios portugueses, penso que é indiscutível a sua genialidade, não apenas poética, mas a sua capacidade de interpretar a alma portuguesa, a maneira de ser dos portugueses, de alguma maneira interpretar a nossa nação. Durante 14 anos, mais ou menos clandestinamente, e sob um pseudónimo, Rafael Baldaia, creio eu, fez estudos astrológicos e tentou até chegou até a fazer um esboço de uma circular publicitária para mandar, segundo aqui estas consultas que eu fiz, a teoria dos períodos em astrologia, pela qual o destino do nativo pode ser lido sem instrumentos. Manda-se grátis para qualquer parte do mundo, garante-se absoluta satisfação. O horóscopo de experiência 500 escudos, que era com 500 reis, breves resumos e ligeiras considerações sobre o teor geral da vida, por aí fora. Bem, a propósito disto, fomos fazer uma história que o nosso jornalista Carlos Oliveira construiu em torno deste outro lado
Fernando Pessoa, Rafael Baldaia, como os senhores quiserem. Vamos ver. Alguém disse que em Fernando Pessoa tudo são superfícies. Que as suas palavras são como estrelas de uma constelação sem centro. Sentir tudo, de todas as maneiras, foi sua divisa. A astrologia também foi a sua vida. Fernando Pessoa, em 1908, já tinha, portanto, aproximadamente com 20 anos, já comprava muitos livros e revistas sobre astrologia e começou a dedicar-se com mais método, com mais profundidade à astrologia já nessa altura. Em 1935, quando morreu, como lhe digo, deixou centenas largas de textos, um livro inédito sobre chamada Introdução ao Estudo da Astrologia, portanto um tratado da astrologia, e para esse tratado da astrologia ele criou justamente também um novo heterónimo chamado Rafael Baldaia. Portanto, para além dos nossos, digamos, dos heterónimos mais conhecidos, ele criou propositadamente um astrólogo heterónimo que, no fundo, seria o autor de toda esta imensa obra astrológica que, como digo, lhe tomou pelo menos 10% do tempo de vida, porque, vamos lá, porque em número de papel, portanto, em volume de trabalho, será mais ou menos 10% do espólio que ele deixou. Eu tenho, só para lhe dar uma ideia, eu tenho aproximadamente 10 volumes de trabalho portanto, desta parte astrológica de Fernando Pessoa, e neste volume estão só os horóscopos que ele fez. Portanto, só para lhe dar uma ideia... Tem nomes conhecidos nesses horóscopos? Tem. Normalmente são praticamente todos os políticos da altura. Este, por exemplo, é sobre o Mário de Sá Carneiro e tem aqui uma série de cálculos justamente a perceber quando é que o Mário de Sá Carneiro poderia ou não suicidar-se, portanto, quando é que ele passaria por crises mais profundas. Eles são milhares deles, quer dizer, como vê, eu não... Tem normalmente do Napoleão, do Leonardo de Coimbra, por exemplo, do Orfeu, quer dizer, na altura em que sai o Orfeu. Portanto, ele vai socorrer de todos estes estudos ainda com um fim ainda mais interessante. É que ele vai analisar o seu horóscopo e vai criar 3 personagens. Portanto, ele vai desdobrar, ele conhecia tão bem o seu horóscopo, ele vai desdobrar-se, ele vai partir, ele vai selecionar, vai decompor o seu horóscopo para conseguir mais 3 horóscopos, que são justamente do Alberto Queiro, do Ricardo Reis e do Álvaro Campos. São decomposições rigorosíssimas. Eu, hoje em dia, com o computador, levava alguns dias a tentar encontrar o dia e a hora exata em que deveriam nascer aqueles personagens para serem complementares do seu próprio horóscopo. Por exemplo, no caso específico do horóscopo do Alberto Queiro, há uma coisa curiosíssima, é um dos casos mais, talvez, que explicam melhor, vamos lá, a importância da astrologia na vida de Fernando Pessoa e na obra. Em qualquer horóscopo, isto é importante que seja dito aqui, os 2 caminhos que o homem cruza na sua evolução ao longo da vida, num horóscopo, são representados por este traço horizontal, que é aquilo que nós chamamos vulgarmente o ascendente, e o traço vertical, que tem a ver com o destino. Ora bem, então, Fernando Pessoa vai pegar nos planetas que regem, digamos, a presença de Alberto Queiro no mundo e o seu próprio destino. E então ele vai tentar encontrar qual é a data em que seria o ponto mais importante para o destino, portanto, para a obra-prima de Alberto Queiro. Então o que é que ele faz? Faz uma série de anotações astrológicas curiosas em que ele diz: guardador de rebanhos, quando o Sol em progressão encontrasse Vênus, ou seja, quando justamente o Sol, que é ele próprio, Alberto Queiro, vai encontrar Vênus, que é o planeta da estética, da criação ou da arte. Então seria o momento oportuno para escrever a obra máxima da vida de Alberto Queiro. E este acontecimento, segundo os cálculos astrológicos, vai ser exatamente o tal célebre dia 8 de março de 1914. Mas não só. Quando é que o Fernando Pessoa vai tentar, quando é que ele vai dar a morte, como é que ele vai atribuir a data da morte a Alberto Queiro? Então ele faz de novo uma série de cálculos astrológicos e, aliás, ele diz justamente aqui, a progressão de Júpiter vai entrar num aspecto de conflito com o Sol, que é o tal dador de vida, e então vai provocar a morte de Alberto Queiro, provavelmente no dia 12 de maio de 1915, porque justamente era a casa da morte, digamos, do horóscopo, era em função dessa casa da morte que ele vai encontrar, digamos, o ponto mais frágil da vida do Alberto Queiro.
Outros haverão de ter o que houvermos de perder. Outros poderão achar o que no nosso encontrar foi achado ou não achado segundo o destino dado. Mas o que a eles não toca é a magia que evoca o longe e faz dele história. E por isso a sua glória é justa auréola dada por uma luz emprestada. Eu descobri uma conotação e uma interpretação astrológica dentro da mensagem, sobretudo dentro do corpo central da mensagem, no chamado mar português, que são 12 signos, são 12 poemas que têm a ver com cada um dos 12 signos do zodíaco, e isso tem uma intenção precisa. Portanto, é provável que no resto da obra surja, e há uma série de poemas que também têm uma grande, enorme referência astrológica, só que eu ainda não me dediquei a tentar descodificar esse tipo de valores. Fernando Pessoa, ele próprio. Há muitas questões sobre a sua própria morte, e num deles ele diz justamente quantos anos é que eu vou durar, até quando é que eu vou durar, como é que eu vou morrer, e vai inclusivamente ao ponto de dizer que eu vou provavelmente morrer de uma doença perto dos rins, vai ser uma coisa rápida, inesperada e fortíssima, mas não sei se será ou não será num hospital. Portanto, ele põe todas estas dúvidas nestas divagações, nestes estudos. E num deles, justamente, ele vai encontrar uma data curiosíssima, que é esta que está aqui, que é final de maio de 1935. Portanto, como data provável para a sua morte. Faz de novo os cálculos mais tarde e chega a outro rigor, 22 de maio de 1935. Ora, na verdade, Fernando Pessoa morreu exatamente 6 meses mais tarde. E porquê este desfazamento, se ele trabalhava com rigor tal? É que este método astrológico que ele utilizou para descobrir a data possível de morte é um método que faz equivaler a 4 minutos da hora de diferença na hora de nascimento a 1 ano de vida. Ou seja, se Fernando Pessoa não tivesse utilizado as 15 horas e 20 minutos como hora de nascimento, mas as 15 e 22, e ele, aliás, põe essa dúvida várias vezes, ele escreve várias vezes para Londres, para um astrólogo muito conhecido, onde diz, olha, eu não sei se nasci às 15, se às 15 e 20, se às 15 e 30. Portanto, ele não tem ao certo, não tem uma ideia certa sobre a hora de nascimento. Mas, para lhe dizer, portanto, para continuar aquilo que eu estava a dizer, portanto, se ele fosse utilizar as 15 e 22, então ele chegaria à conclusão que poderia morrer no final de maio de novembro, no final de novembro de 1935. E, efetivamente, ele morreu justamente no dia 30 de novembro de 1935. Recusou as 7 partidas do mundo. Optou pela 8ª, a que disse: percorro, e é minha. Portanto, os senhores acreditam na genialidade de Fernando Pessoa, mas acham que tudo isto é arte e poesia. Quer dizer, não está em causa todo o valor de Fernando Pessoa, nem o interesse da sua obra, nem a projeção que ela teve e o reflexo que ela é da alma portuguesa. Não é isso que está em causa. Agora, quer dizer, há uma coisa chamada método científico, que nasceu no século XVII, que levou o mundo a evoluir da maneira que nós sabemos. Sim, mas no século XVII também nasceu uma teoria que dizia assim: o mundo não começou nunca, nem nunca há de acabar. E hoje os senhores dizem que afinal o mundo começou e há de acabar. Bom, isso no século XVII não dá respostas todas para tudo, não é? Foi quando nasceu. Não, a ciência não dá respostas para tudo. Quer dizer, aliás, por exemplo, se passarmos na teoria do Big Bang que foi aqui referida, o que é que se passou antes do Big Bang são perguntas que estão para além da ciência. Quer dizer, há realmente muitas questões, há evidentemente muitas questões que a ciência não sabe responder e que a ciência não esgota a vivência humana de modo nenhum. Agora, de facto, a ciência hoje em dia penetra. Quer dizer, no fundo, os senhores contestam mais a astrologia pelo facto de o cálculo científico feito a partir da movimentação dos planetas e dos seus enquadramentos estar à partida errado, quando aqueles senhores fazem as cartas astrais, do que propriamente pela explicação que os senhores podem até ainda desconhecerem que determinados enquadramentos interplanetários possam ter como influência na personalidade de cada um. Os senhores acham é que eles, quando dizem que uma pessoa é carneiro hoje, se calhar não é, porque já estão a partir de um pressuposto, de um enquadramento
que os leva a chegar a uma casa que afinal não é a correta sequer. Portanto, não é só acham que os cálculos científicos só que eles fazem são cálculos errados à partida. É isso, e portanto põem em causa... Não está provada a relação causa e efeito. Quer dizer, no fundo, para além disso... Não está provada a relação de causa e efeito. Aliás, eles nem fazem cálculos científicos, para ser assim, se quisermos ser exatos. Eles não fazem cálculos científicos. Eles limitam-se a observar e a ver que em certas épocas do ano o planeta vai andando pelo céu. Portanto, é a única coisa que a astrologia faz, efetivamente, é observar onde é que o planeta se encontra e nada mais. É uma coisa puramente de observação. Deixe-me lá acabar agora só o meu raciocínio. Porque se houvesse algum cálculo científico para entender a razão das coisas, e aqui nesta gama de astrólogos que parecem ser os melhores da praça portuguesa, porque se diferenciam dos outros, não há ninguém que trabalhe nessa área. E já para tomar as palavras do Paulo Cardoso, o tipo de coisas que fazem nos jornais quase que se pode inserir num tipo de coluna de bons conselhos aos cidadãos. Você comporte-se assim, comporte-se assado e não sei o quê, não sei o que mais. Qualquer coluna sem ter o título Astrologia fará a mesma coisa para a população portuguesa. E porquê é que eu digo que eles não fazem... E porquê é que não se dedicam à busca das razões de ser da astrologia? Se eles se dedicassem, e voltando ao problema da tal estrela que vive do outro lado, pensa ainda, portanto, falou das temperaturas diferentes, repare que no céu dessa estrela que está do outro lado das galáxias, as constelações nem existem. O touro e o carneiro, como eu digo, aquilo nem existe. E além de ter 9 planetas, só há mais 2 no céu. Se eles tivessem as causas das influências, mesmo que apenas com 2 planetas, seriam capazes de prever. Até mudando de planeta, a constelação já apresenta uma configuração diferente. Mas essa do senhor dizer que depois daqueles planetas que o senhor não conhece não existem mais outros, também é uma afirmação pouco científica. Eu entendi. Não, porque é que a gente tem que estar aqui a defender? Deixa-me agora perguntar uma coisa. O senhor que está sozinho a falar, deixa aquele falar um bocadinho, pelo amor de Deus. O Arthur acho que tem medo desta zona aqui. Não sei se está aí. Não. Desculpem lá, mas os astrólogos não estão neste debate a ter de forma nenhuma menos tempo que os cientistas. Posso intervir agora? É porque o Sr. Professor Rui Agostinho disse os astrólogos não fazem mais do que observar não sei o quê. Porquê é que não se dedicam a ver a causa? E eu pergunto-lhe uma coisa, tem importância para si ou não aquilo que eu julgo que é o que os astrólogos fazem, que não é isso, que é tentar e muitas vezes conseguir ajudar muitas pessoas a estarem melhor consigo mesmas, percebe? A estarem mais felizes, a encontrarem um pouco o significado para a sua vida. Acha que isso não é uma coisa importante? Quer dizer, o saber a causa, o saber porque é que eu há de dizer, eu posso estar a dizer uma determinada coisa e não saber porque é que eu estou a dizer isto. Eu não me importo nada a dizer, não sei porque é que estou a dizer isto. Agora, se aquilo que eu digo, só um bocadinho, se aquilo que eu digo vai ajudar N pessoas, e não sou eu, N pessoas, não é? Que vai ajudar muitas pessoas a estarem melhor, a perceberem melhor porque é que estão cá neste mundo, a verem que há um sentido para a sua vida, que há um sentido talvez para determinados momentos mais difíceis que passam. Não acha que isso é importante? Isso eu também faço, repare que eu também faço isso. Também faz? Não, desculpa, faz só uma coisa. Não faz porque há uma coisa que é a língua, não estou a dizer que faça de outra maneira. Não conhece. Não, com certeza. Eu não estou a dizer que não faça de outra maneira, provavelmente. Há uma coisa que os astrólogos têm à sua disposição, que é a linguagem simbólica extremamente rica e que lhes dá, portanto, informações. Será a poesia, será a arte, tudo bem. Mas se isso conseguir determinadas coisas muito importantes sejam feitas, eu julgo, por exemplo, isso a mim é quanto me basta. Eu jamais estarei a oferecer. Jamais. Se sentem melhores, as pessoas procurem e encontram. Eu prefiro entregar muito desse trabalho. As coisas não são incompatíveis, mas não são incompatíveis. David Payne. Mas o doutor David Payne não disse nada contra isto. Pois, mas é que há aqui umas coisas muito engraçadas. E que se prendem com qualquer coisa que o Paulo Cardoso há bocado referiu e que tem a ver com aquelas experiências de colaboração entre médicos e astrólogos e aquela peça que vimos sobre a previsão da morte do Fernando Pessoa. E que se prende não tanto com as influências dos planetas e dos astros, provavelmente isso não terá importância, mas da convicção que a pessoa tem que pode haver uma determinada influência. Porque isso está visto em... A paciente não sabia de nada. Como? A paciente que morreu não sabia de nada. Mas há outras... A reunião era entre, digamos, profissionais. É porque se a pessoa sabe... Não, mas não sabia. Nem ninguém falou com ela sequer.
Isso pode ter umas determinadas consequências, que essas começam até a ser investigadas. Claro. E até se percebe como é que acontece. É por mediação do sistema endócrino e do sistema imunológico. E começa agora a perceber-se alguma coisa da relação entre estados de espírito, emoções e os mecanismos imunitários e os mecanismos hormonais. E começa a surgir um novo capítulo, que é o capítulo da psicoimunologia. Ora, se Fernando Pessoa, que tinha uma personalidade extremamente complexa, mas também era um homem profundamente doente, estava convencido que morreria por aquela altura, isso pode ter criado um determinado condicionamento que o levou a adoecer. Ele adoeceu gravemente e depois, enfim, o resto foi relativamente banal em termos médicos. Mas havia ali um convencimento prévio. Ora, isto também se preve com qualquer coisa que eu disse há bocado, que é a gestão das expectativas. Se a pessoa está numa determinada expectativa, isso pode ajudá-la a tomar uma decisão e a caminhá-la num novo sentido. Enfim, isso creio que já se afasta um pouco, enfim, de uma certa ideia da astrologia e caminha, enfim, no sentido já do aconselhamento. Outra coisa. Nós estamos praticamente a ir para um novo intervalo. O Zandinga deve ter feito uma carta hoje a dizer: não vou falar logo à noite. Tem falado tão pouco. Eu acho que os últimos... Temos que ir para o intervalo, queria ouvi-lo. Eu acho que os últimos são os primeiros e quanto mais discuto, por vezes diz-se coisas que não são convenientes. Então diga lá agora, faz favor. Olha, eu acho, sem ofender, portanto, profissões, que o astrólogo é muito mais humano que outras profissões, assim como o médico tem mais humanidade que o advogado. O advogado é muito mais comerciante, o médico tem a sua profissão, mas é mais humano. Desculpe que eu sou advogada, nem sempre. Não, eu pedi desculpa pelas profissões, mas dando uma comparação. Eu acho que o astrólogo para o psicólogo é muito mais humano, e vou ao encontro das suas palavras, que são palavras bem ditas na hora certa. E nisso o médico é muito mais humano, porque se preocupa com o doente, está em casa, telefona e vai ao hospital ver como é que está. Há outras profissões que não há tanta humanidade. Eu acho que portanto, o astrólogo, que pode ser um parapsicólogo ou um psicólogo, pode exercer tudo ao mesmo tempo, é muito mais humano, pode dar uma orientação, uma perspectiva, e há também a astrologia preventiva, que é a nova astrologia do futuro, preventiva, ao encontro daquilo que estavam a falar há pouco dos planetas e dos corpos e de outras coisas. Há uma astrologia de prevenção. Podemos prever que poderá suceder neste campo, porque o nosso organismo hoje está de uma certa forma, amanhã está de outra e para a semana está de outra. Portanto, nada é igual a nada, nem os próprios gêmeos, podem ser gêmeos até de signo, um vai para assassino, outro vai para padre, portanto, e foram uma situação igual, portanto, não há nada igual. Agora, para cada caso, cada estudo. Porque eu também não creio muito nos anúncios de jornal, porque quem é santo não vem cá dizer que é santo. E quando alguém me vier dizer que me resolve os problemas todos da vida, eu aí já ponho as minhas reservas. Você faz previsões, Zandinga. Aliás, é a propósito de previsões que nós na próxima parte vamos incluir uma peça. Deixa-me só interromper, porque é uma pergunta que se prende um pouco com isto. Eu, como sabe, fiz esta entrevista com o Paulo Cardoso e depois de ter montado esta entrevista fiquei com uma dúvida. É uma dúvida muito curtinha que eu gostava que me explicasse, que é a seguinte. De facto, você defende naquela teoria sobre a morte de Pessoa e sobre aquela diferença que há entre o cálculo da morte e a morte exata, uma diferença de cerca de 2 minutos como explicação para isso. E é verdade que há textos do Fernando Pessoa em que ele refere essa dúvida de não saber que horas é que leu. Com base nisto, como é que se explica, por exemplo, o horóscopo de 2 gêmeos? Ou seja, eles serão exatamente iguais ou a única diferença que terão é que morre um mais cedo e outro mais tarde? Não é fácil responder isso rapidamente. Nem eu sou a pessoa mais habilitada para fazer. No entanto, porque isso é uma das tais velhas problemáticas da astrologia. Portanto, isto dava mais 4 programas só para falar disso. Mas eu vou tentar ser breve. Quer dizer, há uma história muito curiosa que se conta em relação a isso. É que houve um determinado rei de França que nasceu num dado castelo, a uma dada hora, num dado dia, a um dado minuto. E exatamente no mesmo castelo, portanto, já nem há o problema da localidade ser diferente, nasceu o filho de um cozinheiro, etc, etc. Bom, o que é curioso é que ambos nascidos no mesmo minuto, na mesma hora, no mesmo local, tiveram uma ascensão. Um tornou-se, digamos, o rei Sol e o outro tornou-se o rei dos criados. Ou seja, o que está no horóscopo é uma série de predisposições para que, em função do meio que nós temos, da sociedade onde nós estamos inseridos, da educação que nós vamos receber, poder germinar mais ou menos. Além de que há todo um passado kármico, há todo um passado, digamos, espiritual que
os astrólogos hoje em dia ainda não conseguem decifrar completamente no horóscopo. Portanto, ainda estamos a descobrir coisas. É a propósito de continuarmos a descobrir coisas e desta relatividade entre ciência, poesia, arte, que tem sido este debate, que nós daqui a pouco voltaremos para a última parte do programa, na qual apresentaremos uma peça um pouco provocatória. É que agora estamos em período de pré-eleições para o Parlamento Europeu. E então nós tentámos ir ter com o astrólogo, o professor Karma, para saber qual dos 4 cabeças de lista vai estar com o melhor astral naquela noite. Fica aí para saber. Isto foi feito com um programa de computador, caríssimo, muito elaborado, americano, etc, etc, etc. E agora, se os astros estiverem todos bem, neste intervalo, vamos conseguir falar com a África do Sul. Até já. Astrologia e astronomia. 2 maneiras diferentes de interpretar as mesmas estrelas. Hoje à noite, os astros estão na TVI. É só olhar para o céu. Até já.